Olá, quero mais uma vez trazer uma palavra de Deus para poder abençoar a sua vida, ministrar ao seu coração algo que lhe promova paz, que lhe promova fé e que lhe promova confiança em Deus. Quero trazer uma palavra hoje que vai com certeza lhe deixar mais fortalecido, mais animado, até porque o tema de hoje é sobre ânimo. E ânimo é algo que todos nós precisamos de uma dose a mais. Todos nós lidamos com dificuldades que acabam, na verdade, roubando o nosso ânimo, roubando a nossa alegria, roubando a nossa motivação. Não é somente esse problema que a gente está passando hoje, nesses dias, mas há tantos outros problemas também que nos cercam. Problemas como enfermidades, problemas de casamento, problemas ligados à criação de filhos, problemas ligados a desemprego e tantas outras coisas que nos assolam no dia a dia e que essas coisas acabam, na verdade, drenando a nossa força, drenando a nossa energia e nos colocando lá embaixo, nos colocando em um quadro de desânimo, de tristeza, de fraqueza, e isso muitas vezes acaba sendo pior do que o problema que a gente está lidando, na verdade, porque se você vai encarar um problema desanimado, com certeza você não vai conseguir superar esse problema, com certeza não vai. Por isso que eu tenho uma palavra de Deus hoje para abençoar a sua vida, para inspirar você a manter o bom ânimo, independentemente da circunstância que você esteja vivendo nesse momento. E o próprio Jesus, ele falou sobre a importância do ânimo. Jesus já nos advertiu que todos nós passaríamos por problemas e dificuldades, mas ele ressaltou que em meio a tantos problemas e dificuldades que enfrentaríamos enquanto estivéssemos nesse mundo, nós iríamos precisar do ânimo, acionar o ânimo. E em João capítulo 16, no versículo 33, nos diz o próprio Jesus: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Sobre o que Jesus está falando aqui? Sobre você ter paz e manter o ânimo. Eu já fiz uma outra ministração falando sobre você desfrutar de paz. Mas eu quero falar hoje, enfatizando o aspecto aqui do ânimo. Ele diz: aqui no mundo vocês terão aflições, problemas, dificuldades, desgastes, embates de todo tipo de lado. Nós teremos aqui nesse mundo lutas. A Bíblia fala sobre o combate da fé. Passamos por situações na nossa mente, às vezes desgastantes, às vezes nós queremos que um pensamento saia da nossa mente e o diabo persiste ali, nos instigando a continuar pensando naquelas coisas para nos levar à preocupação e, consequentemente, nos levar para baixo, para a angústia e fazer com que a gente não tenha força e ânimo para resolver absolutamente nada. Mas nesse dia, eu quero que essa palavra alcance o seu coração mais uma vez e você receba uma injeção de ânimo, receba uma injeção de força no seu coração. Essa força, esse ânimo vai ser um combustível a mais para que você possa tocar a sua vida, para que você possa seguir adiante confiando em Deus, crendo em Deus, que todo quadro que você esteja enfrentando, você saiba que você vai conseguir ter força para passar, você vai conseguir ter força para superar, porque talvez você não tenha força em você mesmo, mas eu quero mostrar em Deus como você pode encontrar força na sua vida para superar esses problemas. O próprio Jesus disse bem aqui: anime-se, pois eu venci o mundo. Quando ele diz anime-se, pois eu venci o mundo, é porque ele está dizendo assim: olha, eu sou a inspiração para vocês. Eu sou uma fonte de inspiração para vocês. Porque Jesus, ele passou todo tipo de dificuldades. Ele venceu. Jesus, ele foi constantemente perseguido pelos religiosos. Pessoas que estavam ali constantemente no encalço, desafiando ele,
estavam constantemente zombando, criticando, não reconhecendo ele como enviado de Deus. Jesus, ele enfrentou o próprio conflito dos discípulos, que quando ele morreu, os discípulos, cada um seguiu o seu caminho, cada um acabou, na verdade, deixando ele só. Pedro negou Jesus, Judas traiu, os outros não estavam presentes com ele no momento mais difícil, mas Jesus, ele manteve o ânimo. Isso não quer dizer que ele não passou por situações difíceis, mas ele disse: eu venci o mundo, ou seja, eu sou a sua inspiração. Jesus, ele enfrentou o que você possa imaginar de problemas, de açoites. Jesus enfrentou a crucificação, um ladrão ao seu lado, zombando dele, mas ele venceu todos os obstáculos. E ele diz assim para nós nessa manhã: eu sou a sua inspiração, eu venci o mundo. Então, assim, mantenha o ânimo. Por quê? Porque eu sou a sua força. Jesus, ele é a nossa referência absoluta e completa. Então, mantenha o seu ânimo em Deus. Não deixe que nada roube o seu ânimo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, tem uma referência para nós, e diz bem assim, que se você se mostra fraco no dia da dificuldade, quão pequena será a sua força. Ou seja, se você se apresenta fraco, se você se apresenta incapaz, se você se apresenta com esse ar de que você não pode, de que vai ser difícil, de que você não tem coragem para superar esse problema, de que você não tem força para superar esse problema, ele diz: quão pequena será a sua força. E lógico, se você não tem força nenhuma, como é que você vai conseguir vencer as dificuldades? Se você não tem ânimo nenhum, como é que você vai conseguir vencer as dificuldades? Então, o ânimo é muito importante. Então, não se apresente no seu dia a dia, diante das dificuldades, abatido pelo desânimo. Não, de forma nenhuma. Encontre em Deus força. Encontre em Deus graça, para que você possa receber ânimo e receber uma injeção de alegria, para que você possa se apresentar diante do problema, diante da dificuldade que você enfrenta, com esse ar de fé, com esse entusiasmo de alguém que está crendo e confiando em Deus. E você pode dizer assim: mas pastor, é porque você não sabe do meu problema, o Senhor não sabe das fraquezas que eu tenho tido. A Bíblia nos diz em Joel: diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, faça uma confissão de fé, faça uma declaração de fé. Não fique dizendo que você é fraquinho, de que você não vai conseguir, de que você não vai superar, de que você não vai vencer. Não faça isso. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então faça uma declaração de fé, dizendo: eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir superar, Deus está comigo, Ele é a minha força, Ele é o meu ajudador, eu não estou sozinho nessa situação, Deus está comigo. Então, mantenha o ânimo, mantenha a confiança em Deus. Deixe que essa palavra de hoje traga inspiração no seu coração, para que você possa se levantar diante de algum quadro que tem tentado deixar você lá embaixo, abatido, para que essa palavra levante você. Em Provérbios capítulo 17, ainda o autor escreve aqui para a gente, falando no versículo 17, mais uma palavra. Ele diz bem assim, em Provérbios 17, versículo 17, diz que todos, aliás, no versículo 22 de Provérbios 17, 22, ele diz: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Ou seja, aquele coração que está motivado por ânimo, esse coração alegre é um bom remédio para você. Sabe qual é a finalidade de um remédio? O remédio ele serve para poder nos trazer saúde. O remédio vem para poder nos ajudar a recuperar nossa saúde. E é isso que a palavra está dizendo aqui. Olha, o coração alegre ele é um bom remédio. Então o coração alegre ele vai fazer você recuperar o seu ânimo, vai fazer você recuperar o controle emocional da sua vida. Mas o espírito abatido, ele consome as forças, ou seja, quanto mais triste você permanecer, quanto mais desanimado você permanecer, isso vai drenar ainda mais a sua força, isso vai
levar você para baixo, vai consumir a sua força. E isso que ele está dizendo aqui, vai ser um abismo levando a outro abismo. E, consequentemente, você pode ser levado a um quadro de depressão, você pode ser levado a um quadro de angústia, você pode ser levado a um quadro de isolamento, um quadro de solidão, que não é a vontade de Deus para você. Não é a vontade de Deus para você. Porque a palavra diz que um coração alegre é um bom remédio. Deixe que Deus inunde seu coração com alegria e com força. Deixe que Deus traga para você um revestimento interior para você. Veja que Paulo diz para nós em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo nos dá aqui também uma excelente recomendação, e ele diz para todos nós em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: sejam fortes no Senhor e se fortaleçam no seu grande poder. Ou seja, encontre forças em Deus, encontre a sua força em Deus. Deixe que Ele revista o seu interior. E é isso que Deus nesse dia tem para você. Ele quer revestir o seu interior de força para que você se levante, para que você não fique prostrado, para que você não se entregue diante do problema. Mais uma vez eu afirmo para você, todos nós passamos problemas, todos nós enfrentamos desafios. Todos nós enfrentamos medos. E nesses dias o diabo tem tentado colocar medo em nossa mente. Tem tentado nos levar a duvidar do amor e do cuidado, da proteção de Deus. O diabo nesses dias tem se levantado para poder colocar circunstâncias na sua vida, lhe cercando de alguma forma para tentar abater você. Mas não se deixe se abater. Confie em Deus. Jesus, ele disse: eu estou convosco. Ele disse: tenha ânimo, eu venci o mundo. E nós precisamos de quê? Então, precisamos encontrar forças em Deus, se fortalecer no Senhor, se alimentar da palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Nós precisamos da força da oração, nós precisamos acessar o poder disponível do louvor. Nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus, porque Jesus é a nossa fonte de inspiração. Reafirmo isso mais uma vez para você. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, está escrito: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia não diz que a fé vai levar você ao empate. A Bíblia não diz que essa fé vai levar você à derrota. Não, a fé vai levar você à vitória. Deus vai levar você à vitória. Deus vai conduzir você à vitória, seja qual for o problema que você esteja enfrentando. Não desista. E você pode falar assim: mas pastor, mas eu estou cansado de lutar. Se você estiver cansado de lutar, descanse, mas não desista. Se você estiver desgastado por causa da luta, pare um pouco. Descanse. Descanse um pouco. Lembra de uma canção muito conhecida que diz bem assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Às vezes você tem que parar de lutar. Não é desistir do problema. Às vezes você tem que parar de lutar. Parar de lutar, pastor? Sim, algumas vezes sim. Você tem que parar. Você tem que falar assim: Senhor, eu já fiz o que estava no meu controle. Eu já fiz o que estava nas minhas mãos fazer. Mas agora eu entrego em tuas mãos e eu não vou mais lutar. Aí você vai entrar em sintonia com o que está escrito no Salmo 46, 10, que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando de repente você entrar nesse tempo de quietude, quando você entrar nesse tempo de descanso, você vai ver Deus aos poucos renovar a sua força, as suas forças. E daqui a pouco você vai retomar novamente a sua caminhada. Então não desista. Se precisar parar por um momento, pare. Mas não desista. Permita que a palavra de Deus inunda o seu coração nesse dia. E você se levante. Reaja.
em nome de Jesus. Queridos, minha querida, toda tribulação que nós enfrentamos é passageira. Tudo passa. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo é passageiro. Toda luta passa. Todo desafio passa. Toda crise passa. Eu já estou nessa caminhada há aproximadamente 27 anos. Já passei por muitas lutas. Já passei por muitos revés dessa minha caminhada. Já passei por situações difíceis. Já tive que lidar com situações de pessoas que morreram repentinamente da minha família. Tive que lidar com perdas na minha vida ministerial, de pessoas tão preciosas, de ovelhas que se foram. Tive que lidar com tantas adversidades financeiras na minha vida. Já passei por tantas dificuldades na minha vida. Já passamos por tantas lutas, por tantas tempestades que parecia que nunca ia passar. Já estivemos no furacão, no olho do furacão, já estivemos no tornado, aonde você imaginar, nós já passamos por tantas lutas, mas todas elas passaram. E hoje estamos aqui de pé. Hoje estamos aqui confiando em Deus. Em uma outra ministração eu falei sobre o meu filho que estava nos Estados Unidos da América, nesse tempo, e nós estávamos lidando com fé para que ele conseguisse chegar ao Brasil, conseguisse chegar. Ele chegou em paz e em segurança, há alguns dias atrás. Deus abriu as portas, tudo conseguimos fazer com que as coisas funcionassem, com que as portas fossem abertas. No dia do embarque houve um tumulto no aeroporto e o avião decola, mas não decola. E ele falou: pai, já estou aqui no embarque, mas parece que o avião não vai ser liberado. E a gente falou: não, filho, vai ser liberado. Nós oramos com um grupo na igreja, começamos a orar diante de Deus e Deus moveu tudo. Daqui a pouco o avião decolou, ele foi, chegou em São Paulo, chegou em Aracaju e graças a Deus está aqui. Aquela turbulência passou. A turbulência que você está enfrentando vai passar também. Eu sei que você já passou por outros problemas da vida. Eu sei que você já teve força para lidar com outros problemas. Você mesmo. Então não desista. Não desista. Tenha essas referências. Até mesmo da sua vida. Como uma força nesse momento. Sabe, aquele Deus que foi com você no passado, Ele vai ser com você agora. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua fazendo milagres. Em Marcos capítulo 16 está escrito: e estes sinais seguirão os que creem. Então coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em Deus. Se levante, tenha força. Comece a proclamar palavras de fé. Comece a liberar. A Bíblia diz que vida e morte estão em nossas palavras. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração está se alimentando dessa palavra, hoje comece a colocar essa palavra em ação. Comece a liberar essa palavra na sua vida, declarando diante de cada montanha, declarando diante de cada dificuldade, que todas elas passarão, em nome de Jesus. Quando você recobrar o seu ânimo, quando você reencontrar as suas forças, não se prostre mais. Se levante. Hoje a minha palavra para você é essa: se levante, tenha ânimo, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, disse Jesus. Tenha bom ânimo, eu venci. Você vai vencer também em nome de Jesus. Amém? Eu sei que o seu coração está mais fortalecido agora. E nesse momento eu quero orar por você, para abençoar a sua vida. Como disse Jesus, em mim vocês terão paz. E eu vou orar para que você desfrute de paz e tenha o seu ânimo recobrado, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora para que o Senhor alcance essa pessoa que está nos acompanhando por essa ministração. Que essa pessoa receba do Senhor força e ânimo. Seja qual for o quadro que ela esteja enfrentando na vida dela, eu declaro agora em nome de Jesus que o Senhor fortalecerá essa pessoa,
trará um novo ânimo para ela, no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então deixe que essa palavra agora gere vida no seu interior. Disse Jesus, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Essa palavra vai gerar vida no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Logo, logo teremos mais uma palavra, mas eu quero pedir a você que divulgue essa palavra, espalhe essa palavra, faça com que essa palavra alcance outras pessoas. Se inscreva no nosso canal no YouTube, para que essa palavra possa alcançar mais pessoas. Compartilhe esse link, faça com que outras pessoas também recebam ânimo e força, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.